Olá, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de jornada rumo ao propósito. Estamos de volta. E agora, hoje nós estamos começando um novo bloco. E não é à toa que eu chamei esse bloco de bloco Eureka, na verdade, bloco Pandora. O Eureka foi o anterior. O que foi a caixa de Pandora? A caixa de Pandora, de acordo com a mitologia grega antiga, foi uma caixa dada por Zeus aos homens, mas era uma caixa que não podia, em hipótese nenhuma, ser aberta. Porque caso ela fosse aberta, sairiam todos os males e todas as coisas ameaçadoras e terríveis de dentro daquela caixa. Aí você pode perguntar, mas por que então chamar de caixa de Pandora esse bloco? Porque nós vamos abrir essa caixa e nós vamos lidar com coisas que talvez você tenha escondido, guardado, esquecido, colocado debaixo do tapete, propositalmente deixado de lado, ignorado. E agora é hora de abrir essa caixa. Eu te convido então, com muita consciência, a iniciar esse processo. E, como eu disse, nesse nosso bloco, que estou chamando de Caixa de Pandora, nós teremos aí, acho que umas 8, 10 aulas. E a primeira delas, nós vamos falar, aula 1, hoje, sobre a formação das estruturas de raciocínio. E por que isso é tão importante? E por que isso tem a ver com essa tal caixa de Pandora? Porque tudo que você faz, vive, enfrenta e sofre hoje é resultado dessas estruturas de raciocínio que estão aí hoje, já, neste exato momento, dentro de você. Você hoje é conduzido, é guiado, é levado por essas estruturas de raciocínio. Você adotou estruturas de raciocínio inconscientemente, você foi validando essas estruturas de raciocínio inconscientemente, elas foram sendo internalizadas dentro de você e hoje tudo que você faz, vive, expressa, trabalho, tempo, prioridades, onde você gasta a sua energia, onde você gasta a sua vida, onde você aplica o seu dinheiro, onde você gosta de ir, onde você tem convicções sobre o que fazer, são determinados. Portanto, isso é algo determinante. São determinados por essas estruturas de raciocínio que estão dentro de você aí agora. Então, ao meu convite aqui, nós estamos abrindo a caixa de Pandora. Eu quero te convidar a rever todas essas estruturas de raciocínio. E você vai perceber como isso é prático. E na nossa sequência, não há neutralidade nenhuma. Neutralidade nenhuma nas ideologias, nas filosofias, no ensino, nas estruturas de pensamento que você adotou. Não há neutralidade, não é neutro. Em outras palavras, o que você foi adotando, internalizando, recebendo, aceitando, e como eu disse, na maior parte das vezes inconscientemente, você não avaliou, você não pensou, você não se desdobrou em cima daquele valor ideológico, daquele valor filosófico, ou daquele valor que te foi ensinado, que te foi legado, principalmente ou primariamente, inicialmente pelos seus próprios pais, pela cultura, pelo país, pela sociedade, pela escola, pelas influências sociais que você foi recebendo, não há neutralidade nenhuma nisso. Por que não há neutralidade? Porque todas essas estruturas de pensamento que estão dentro de você, elas são uma usina de forças. Elas pedem, elas exigem uma prática. E elas vão produzir uma consequência. Então veja bem, as estruturas de raciocínio entram, elas são
adotadas, recebidas, internalizadas, só que elas não ficam aí inertes. Elas vão pedir de você uma prática, um comportamento. E à medida que você se comporta de acordo com aquilo que você acolheu e recebeu, as tais estruturas de raciocínio, elas vão pedir uma prática e elas vão produzir uma característica em você, você vai ficar parecido com elas e elas vão produzir uma consequência na sua vida. Em alguns casos positivas, em muitos casos muito negativas. E é interessante, aí você vai ver que as pessoas, elas têm costume de andar de bandos, né? Então você percebe que os professores universitários têm todos a mesma cara, o mesmo estilo, o mesmo jeito. As professoras de sociologia das faculdades, elas têm todo o mesmo estilo, a mesma maneira de vestir, os mesmos hábitos. É interessante, algum tempo atrás eu estava observando os pilotos de avião. Os pilotos de avião circulando nos aeroportos, eles colocam o casaco muitas vezes do lado de fora, eles não vestem o casaco e ficam a circular pelo aeroporto com o casaco do lado de fora. E todos têm o mesmo jeito, a mesma cara, a mesma conversa. E aí vai lá o piloto, o comandante do avião, o copiloto atrás, mais meia dúzia de carinhas bem vestidos que atendem dentro do avião e a equipe de comissários de bordo. E eles andam em qualquer aeroporto do planeta que você for, eles têm a mesma cara, o mesmo comportamento, o mesmo estilo. E assim, você vai perceber que os grupos se organizam dessa forma. Há um grande grupo étnico e cultural nos Estados Unidos e a coisa virou moda, né? A coisa assim é bem espalhafatosa, com aquelas correntes de prata ou de ouro muito grossas, aquelas roupas de cor muito berrante, e você anda com aquelas calças mostrando a cueca e o traseiro. E assim, virou moda, espalhou todo mundo daquele tipo de tribo, anda do mesmo jeito, gosta do mesmo tipo de música, fala da mesma forma, tem os mesmos jargões, se parecem todos da mesma forma. Então veja bem, as estruturas de raciocínio que são internalizadas, elas vão pedir uma prática, elas vão determinar um jeito de ser, vestir, parecer, comportar, que toca o seu linguajar, que toca os seus comportamentos, sua maneira, como eu disse, de vestir e de se inserir socialmente, mas elas vão produzir finalmente uma consequência. Tem resultado isso, não é neutro. E você vai perceber que isso é tão profundo e complicado que todos os seus problemas procedem disso. Todos eles. Todas as suas crises, as suas dores, as suas lutas, as suas contradições, os seus medos, as suas circunstâncias todas vêm dessas estruturas de raciocínio. Então veja bem, como que começa tudo? Com pensamentos. Os pensamentos se tornam estruturas de raciocínio uma vez consolidados. Uma vez consolidados, eles são internalizados. Eles vão pedir comportamento, eles vão determinar características. Como eu disse, você vai começar a parecer com aquilo e finalmente vai gerar um tipo de consequência na sua vida. E isso é sempre. E é curioso que dentro dessa sua leitura da realidade, você vai perceber que todas as fronteiras da sua vida serão afetadas e serão organizadas por essa estrutura de raciocínio. Então, essa estrutura de raciocínio, como eu disse, começa com uma leitura da realidade. Eu quero te perguntar, qual leitura da realidade que você fez desde quando você tem consciência dos seus primeiros anos de vida? Como que você leu a realidade? Eu tenho um sonho que eu tive
ainda muito menino, muito criança. E eu, por conta de nós termos morado numa cidade do interior de Goiás, Uruaçu, e na época era uma cidade muito pequenininha, meu pai e os meus tios tinham uma fazenda de plantação de arroz em Uruaçu. E eu me lembro ainda, entre 4 e 5 anos de idade, eu tive um sonho muito estranho e esse sonho me acompanha a vida inteira. Eu estava tranquilo no colo do meu pai, um sonho, como eu disse, muito estranho. E até hoje é muito vívido na minha memória. Eu estava no colo do meu pai à noite, era uma noite escura, o meu pai caminhava às margens de um rio e de repente o meu pai me joga fora dentro do rio. E eu acordei do meu sonho apavorado. E é interessante, todas essas imagens, elas são simbológicas. E isso evoca, então, instabilidade, insegurança, dificuldade de interação. Tem uma série de coisas que esse sonho fala e falou e causou uma percepção da realidade. Eu li a realidade. Eu li quem eu era naquele contexto de família. Eu li o meu valor. Eu entendi, tive percepção da minha estima ou não dentro daquele contexto. Então, todas essas leituras, elas começam a acontecer na sua vida desde a mais tenra idade. E essas leituras da realidade, em todos os âmbitos, em todas as frentes, vão produzir estruturas de raciocínio. Essas estruturas, como a própria palavra diz, elas são consistentes, elas são fortalezas, elas são muralhas, elas são consistentes, todas internas e inconscientes dentro de você. Começou tudo por onde? Por leitura da realidade que você foi fazendo ao longo da vida. E essa primeira percepção de si mesmo, ela vai ser determinante para todas as áreas da sua vida, para todos os quadrantes, relacionamentos, autoestima, formação da sua personalidade, entendimento da sua identidade, a maneira como você enxerga pai, enxerga mãe, enxerga desafios, enxerga potencial, enxerga as circunstâncias, as suas maneiras de responder diante disso, medo, instabilidade, insegurança, timidez, covardia, uma série de impulsos virão dessa primeira percepção da realidade. E essa primeira leitura também do que é autoridade, do que são regras, do que são normas, são muito importantes. Por quê? Porque você vai testar os limites de comportamento. É por isso que você vê, por exemplo, algumas crianças. Eu vi um vídeo que me deixou chocado outro dia. Um menino, um garotinho, esbofeteando a mãe com toda a força. Garotinho de 4 anos de idade. Aquilo indignou de tal forma as pessoas ao redor, que as pessoas ao redor começaram a berrar com o menino. Como é que você faz isso com a sua mãe? Mas a sonsa da mãe é a principal responsável por aceitar, desde o primeiro momento, aquele tipo de comportamento daquela pestezinha, que era aquele animalzinho mal treinado, mal domesticado daquela criança. Então veja bem, aquela mãe estava praticando com o filho as estruturas e os argumentos de estruturas de raciocínio e de paradigmas, nós vamos ver isso agora há pouco, que está formando a leitura da percepção e da realidade daquele menino e determinando o comportamento dele. Assim é com você, assim foi com você, assim é com qualquer ser humano. E é interessante então que essas primeiras leituras da realidade, da vida e de si mesmo, de você mesmo, uma vez vividas, isso não é um sonho, não é uma fantasia, você viveu aquilo.
Então, uma vez que essas leituras são vividas, você passou pelas experiências, você experimentou aquilo. Elas vão se tornar internalizadas e as suas estruturas de raciocínio são formadas com base nisso. Por que isso é algo tão sério? Porque quando alguém vai e te contradiz, não, mas isso não é realmente assim. Mas isso não queria dizer assim, assim, assim. Não é bem isso. Não é que o seu pai te rejeitava. Não é que a sua mãe queria o seu mal. Não é que... Não interessa argumento lógico, porque emoções não são lógicas. E as conclusões das estruturas de raciocínio dentro de você, elas não são racionais. Você viveu mesmo. Você experimentou mesmo. Você sentiu na pele mesmo. Então, as suas conclusões com base no que você viveu e experimentou, elas se tornam base, fundamento, estruturas que se tornarão determinantes na sua vida e no seu futuro e na maneira como você encara a vida e encara o seu dia a dia. E caminhando aqui, é importante gostaria que a gente voltasse aqui para o nosso slide, e nós vamos ver que há uma sequência que vai formando no seu futuro a sua maneira de interagir, responder à vida e que procedem das estruturas de raciocínio e, ao fim e ao cabo, isso é a origem de todos os seus problemas. Então, veja bem, a sua maneira de funcionar hoje, a sua maneira de comportar hoje, a sua maneira de reagir, o que você aprova e desaprova, os seus comportamentos, as suas iniciativas, os seus problemas, são todos resultado dessas coisas. Então, temos um slide aí, gostaria de ler com você. Inicialmente, você recebe toda a percepção da realidade dos seus pais. Os seus pais leram o mundo para você baseado na experiência deles, o que eles viveram, sofreram, experimentaram e na cultura que eles mesmos herdaram. E naturalmente essa percepção foi transferida a você e veio por uma via completamente inconsciente. Eu garanto que a maior parte de nós aqui nunca foi consciente disso. Você é consciente da quantidade de cultura católica, latina, latino-americana, brasileira, ocidental, capitalista, folclórica, hábitos arraigados, coisas que nós aprovamos e que outras culturas e outros países desaprovam. Sabe que tudo isso está aí dentro de você? Como é que isso chegou aí? Chegou através dessa sua leitura da realidade, da sua percepção da realidade, daquilo que foi se formando como estrutura de raciocínio e, finalmente, isto se tornou o seu código. E você é hoje o resultado disso. Então, as suas escolhas, prioridades, aplicação do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, tudo nasceu dessas estruturas de raciocínio. E aqui, vamos falar então de você criança, dos seus primeiros anos, dos seus primeiros momentos de vida, as primeiras leituras. E essas primeiras leituras começam ainda quando você tem menos de 2 anos, e a partir do zero, né, do início da vida até os 6 anos, nós chamamos isso de primeira infância. Nessa sua primeira infância, você vai perceber que existem 5 coisas aqui que são absolutamente fundamentais. Nós podemos falar de outras. Então, toda criança precisa de alimento, isso aqui é uma obviedade, precisa de amor, e amor aqui tem esse componente que nós colocamos aqui embaixo, da construção de uma autoestima sólida, consistente.
Então, uma criança amada é uma criança aceita, é uma criança que se sente acolhida, abraçada, preciosa, importante. É uma criança que vai construir a sua própria percepção de amor próprio, baseado no amor que ela recebe dos pais. Então, a primeira figura, ou as primeiras figuras aí fundamentais na sua vida, que é a fonte de tudo que você é, ou das suas primeiras bases, mas também a fonte de todos os seus primeiros problemas, são seus pais. Então, a segunda coisa que toda criança precisa é amor. E não me refiro aqui àquele amor necessariamente meloso, mas aquele amor consistente, de atenção, de conexão emocional, de envolvimento com a vida na idade e no estágio que a criança vive. Mas toda criança precisa também de proteção. Isso aqui fala de estabilidade, segurança, de não viver sobressaltos, de ter um teto debaixo do qual ele ou ela pode dormir, de saber que de manhã vai ter pão quentinho com leite na mesa, de saber que há uma segurança, estabilidade, normalidade. Crianças doidas, malucas, destemperadas, esquisitas, são crianças que não têm proteção, elas são absolutamente instáveis, inseguras, difusas. Crianças que não recebem amor, elas são doentes emocionalmente, estranhas, esquisitas, mal ajustadas. Quanto menos amado, mais complicado e maluco. Quanto menos amado, mais esquisito. Quanto menos protegido, mais doente, enfermo. Não apenas na autopercepção, quanto também nos comportamentos. Toda criança também precisa input, precisa de ensino, precisa de treinamento, precisa de referenciais, precisa de modelos, precisa de comparação, precisa de saber fazer vendo os pais fazerem. E esse ensino, não me refiro aqui a ensino de escola, esse ensino é multiplicado a milhões e milhões de pequenas circunstâncias que a criança lê ali naquele momento de aprendizado ou naqueles momentos em que ela está acordada, e o cérebro da criança se desenvolve numa velocidade assustadora, os seus neurônios estão sendo todos ativados e as crianças estão aprendendo a todo instante, aprendendo das leituras, das percepções, do que é perigo, do que é bom, do que é negativo, do que é bom, agradável, o que tem a ver a inserção delas na família, as dificuldades, as coisas que devem ser evitadas. Então, o tempo inteiro, a coordenação motora, como lidar, como andar, como tocar, como não tocar, o que não se deve fazer. Então, esse processo de ensino, de aprendizado é extraordinariamente rápido dos 0 aos 6 anos. Mas toda criança precisa também de disciplina. E disciplina, aqui eu não me refiro a você corrigir o seu filho quando ele estiver errado, ou quando ele ter alguma atitude que é imprópria. Mas disciplina é limite. Disciplina é parâmetros. Disciplina é uma porta fechada quando ela precisa estar e permanecer fechada. E é natural as crianças tentarem abrir a porta. E quando eu falo a porta aqui, isso é uma metáfora. É cruzar a fronteira do limite que você estabeleceu. As crianças vão te testar. Vão testar se os limites são para valer, se a gaveta realmente não pode ser aberta, se aquelas coisas, aqueles objetos são perigosos, são do papai ou da mamãe e não podem, em hipótese alguma, ser manuseados. A faca, a tesoura, o revólver, a agulha, o ferro quente, a panela fervendo, o fogão ligado, a garrafa de café com café fervendo. Então, há uma série de disciplinas
que você vai colocando uma trilha e vai dar segurança para o seu filho, para a sua filha. Você vai receber segurança quando você é inserido e quando você oferece um ambiente de disciplina. Isso aconteceu para você também. Eu não sei quanto a você, mas eu não tive muita disciplina quando eu era criança. Eu fazia o que eu queria. Isso foi muito ruim para mim. Isso foi muito ruim para mim. E havia situações dúbias dentro de casa. E essa, portanto, autoestima que vem desse contexto de amor, de proteção e de disciplina, essa autoestima é uma leitura de si mesmo, de quão querido, amado, precioso, importante, aceito, acolhido e abraçado você é. E eu diria que isso aqui é metade da história. Uma vez eu ouvi de alguém que eu respeito muito que um dos maiores legados que um pai e uma mãe devem deixar para os seus filhos é uma autoestima saudável, elevada. Essa criança não vai ter problema de se inserir. Ela não vai ser uma pessoa insegura. Ela não vai ser uma pessoa com uma timidez doentia. Essa pessoa, ela vai encarar a vida com naturalidade. Por quê? Porque ela foi cercada de questões fundamentais que deram a ela uma leitura de si mesma como alguém muito amado. Eu quero te perguntar, você se sente muito amado? Vamos voltar lá nos primórdios, na formação, nas bases iniciais da origem da sua vida. Você se sente e se sentiu e se sentia e se percebeu, se percebia amado pelo seu pai, pela sua mãe? Você se sentia acolhido, apreciado, aprovado, envolvido, conectado emocionalmente com seu pai, com a sua mãe? Isso é um problema, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, às vezes, são até bons pais. São pais bem intencionados, pais responsáveis, que querem realmente dar o melhor para os seus filhos, mas não conseguem manter ou estabelecer uma conexão emocional com o mundo, com o universo do próprio filho. Há uma desconexão que vai se tornando crescente a partir dos 6, 12, 16 anos e aí se perde para sempre. Não há conexão. Isso é muito ruim. E é interessante então que se você precisa e se você quer legar alguma coisa importante para o seu filho, e agora voltando a peteca e para a sua própria vida, algo fundamental na construção da sua percepção de valor tem a ver com autoestima que você leu, concluiu e se tornou uma estrutura de pensamento e você percebeu a partir daquilo e das informações que os seus pais te deram. Seus pais são os primeiros responsáveis. É o primeiro referencial. Mas há uma segunda coisa que eu diria que são os outros 50%. É a necessidade que você tinha, você teve e qualquer criança tem nessa formação aí do 0 aos 6 anos de idade, formação da personalidade, de que é preciso superar, conquistar e avançar. Quando nós damos apenas autoestima, você vai ter crianças fracas, adultos fracos, que facilmente desistem, facilmente são inconstantes, facilmente, diante de qualquer desafio, retrocedem. Diante de qualquer necessidade de estudar um pouco mais, de se esforçar um pouco mais, de lutar um pouco mais, eles retrocedem. E isso se torna um padrão comportamental. Então, alguém tão inteligente, tão capaz, vai ser alguém subutilizado, alguém subprodutivo, alguém que nunca vai atingir a maximização da sua capacidade, da sua inteligência, do seu potencial, das suas possibilidades. Por quê? Porque ele foi treinado para fugir. Ele foi treinado para desistir. E os pais achavam isso ok.
na hora da tarefa, na hora da educação física, na hora das coisas a serem cumpridas, na hora de realizar certas tarefas domésticas. Então, veja bem, toda criança precisa disso aqui. E a consequência disso aqui é essa tríade: amor, proteção, disciplina. Amor, proteção e disciplina. São as três coisas mais básicas, mais importantes, mais fundamentais, que se tornarão os elementos em cima dos quais você vai fazer toda a leitura da sua realidade. Eu te pergunto, você teve amor? Você teve aceitação, acolhimento, palavras de amor, atos de amor, atitude de afeto? Você foi alguém envolvido, protegido? Você viveu debaixo de uma família, de um lar que proveu segurança, normalidade, estabilidade, um dia após o outro, sem sobressaltos, sem surpresas, sem brigaiada, confusão, bate-boca. Não sei porque eu casei, nunca devia ter casado, esse casamento é uma miséria, a pior coisa que eu fiz no mundo foi me casar com você. Isso na frente dos filhos. Qual que é a leitura? Não é de proteção, de normalidade, segurança, de estabilidade, de sequência. É de medo, de sobressalto. Eu cresci ouvindo meu pai de madrugada berrar: vou dar um tiro no ouvido! Vou dar um tiro no ouvido! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Até que eu cheguei numa idade um pouco mais madura, que eu falei, não, ele está falando isso só para desabafar. Mas eu ficava enlouquecido. Vou acordar amanhã de manhã, meu pai está babando sangue porque deu um tiro na cabeça. Imagina uma criança ver isso. Com 6 anos de idade, de madrugada, eu via brigas, cenas de briga de casal e via coisas voando, despertador, copo, prato, panela. Pera lá, ninguém merece isso. Então eu não sei se você está provendo para o seu filho, para a sua filha, um ambiente disso, um ambiente de você lidar com ele e com ela o tempo todo na base de berro, de grito, de brutalidade. E pior, quando você recheia esses berros, esses gritos com palavras horríveis, ou burro, ou oreiudo, ou anta, ou não sei o quê. Você nunca vai dar nada na vida, você vai ser um lambedor de botas, você é um incompetente, você é um idiota, você é uma não sei o quê. Como que é isso? Então veja bem, você é diretamente responsável pelas leituras da realidade que o seu filho e a sua filha estão recebendo. Mas voltando a falar de você, isso aconteceu com você. E sabe o que é pior? A nossa tendência é repetir com os filhos os padrões que foram oferecidos a nós mesmos. Recebeu violência dos pais, a tendência é transportar e é oferecer violência para os filhos. Violência física, violência verbal, rejeição, explosão, estupidez, truculência, brutalidade, palavras horríveis, ambiente tóxico, ambiente infectado, ambiente podre, de rejeição, de truculência. Então veja bem, qual a leitura que você fez? Essa leitura tornou-se conclusões vividas, internalizadas, que se tornaram estruturas de raciocínio dentro de você. Você, com essa régua, você mediu a sua realidade e concluiu: a vida é realmente assim. Será que é mesmo? Muitas vezes foi a sua experiência,
A vida não é daquele jeito. Mas como você viveu, você concluiu, a vida é assim. É isso que é amor, ou falta dele. É isso que é estabilidade, segurança, ou falta dela. É isso que é limite, trilho, segurança, uma sequência de protocolos comportamentais que me dão segurança de me inserir e de me comportar daquela maneira, de maneira previsível, estável, normal. Isso é dado pela disciplina. Você se comportar sempre da mesma maneira, se inserindo em cada circunstância que você mediu, portanto, agora você responde de acordo com a circunstância, com um certo comportamento. Agora, como em muitos casos houve falta disso aqui, a leitura que você fez e as conclusões internas que você adotou estabeleceram estruturas de raciocínio, às vezes muito doentes, equivocadas. E na sequência aqui dos nossos slides, eu gostaria de chamar um vídeo para ilustrar aqui o nosso curso. É um vídeo curto, muito interessante, que fala exatamente dessa leitura. Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. Nessa fase, a gente aprende muito e aprende rápido. Nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor, construindo novas conexões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver o seu potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência e a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos 6 anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura, por isso precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã. Então, todas as consequências negativas que colhemos na vida são resultado direto da falta dessas coisas fundamentais. E aí está você com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou, com aquilo que é consequência, resultado das leituras, das experiências e da internalização dessas estruturas de raciocínio. E tem muito problema, muitas dificuldades. Eu quero te dizer, então, com todas as letras da nossa caixa de Pandora, né? Eu falei para você que a gente ia abrir e tocar em coisas delicadas. Seus problemas procedem disso. Então, se nós queremos resolver problemas, nós precisamos voltar ao começo, voltar às estruturas, voltar às bases, voltar aos argumentos que entraram dentro de você e estão determinando a sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Há caminhos para reequilibrar e para curar essas crateras, esses buracos, essas faltas, essas ausências, essas incertezas, essas dificuldades dentro de você. Até mesmo os seus problemas vão também moldar você para o propósito que está adiante da sua vida. O propósito existencial para o qual você veio a este planeta. E aí você pode perguntar, mas até os problemas? Sim, são também os problemas, as dificuldades que vão levar você a ter compaixão de outras pessoas que passam ou passaram
pelas mesmas dificuldades que você viveu ou vive. Você vai entender claramente porque você passou pela própria pele, pelos problemas que outras pessoas passaram. Pelo bullying, pela rejeição, pela violência, pelo sentimento de incerteza, insegurança, pela dificuldade de se conectar, pela timidez de responder diante de situações novas e desafiadoras, medo e temor de rejeição. Há uma série de coisas. A instabilidade, a dúvida, um comportamento tendente à inconstância, aquela gangorra emocional, aquela montanha russa. Tá muito bem, tá muito mal, tá muito bem, tá muito, muito mal. Tá feliz, tá depressivo. Tá empolgado, quer desistir de tudo. Vai começar uma faculdade, eu quero morrer porque eu tô em depressão. Então essa gangorra que você vê em outros, muitas vezes você também passou por isso. Sabe? Então eu quero te dar essa boa notícia. Primeiro, dá para curar, dá para reequilibrar, dá para restaurar. É um processo, é uma caminhada, é uma renovação de estruturas mentais, é um processo de substituição de estruturas consistentes de raciocínio por outras verdadeiras, mas dá para encarar. Eu quero perguntar, você quer caminhar nisso? E a sequência é que a beleza dessa sua história de vida, com coisas boas, positivas, alegres, inspirativas, mas também de dor, de perda, de dano, de incerteza, de medo, de culpa, de melancolia, de solidão, de depressão, todas essas coisas juntas formam e formaram o você que é você. E é nesse seu eu completo, inclusive pelas faltas e pelos problemas, pelas necessidades, pelas dores, pelas crises e pelas perdas. Tudo isso talhou você para o propósito que tem à sua frente, que você tem à sua frente. Então eu quero terminar essa aula de hoje dizendo que você tem tudo para cumprir a sua grande razão existencial. Eu quero te convidar a ir fundo nessa jornada, sem pressa, um dia por vez, um desafio por vez. E não para no meio do caminho, cava profundo. Deixa que essa percepção interna do seu eu real vá se tornando cada vez mais clara, cada vez mais compreendida, cada vez mais encarada. Até que chegue o dia em que a caixa de Pandora não tem mais nada dentro dela que te causa medo. Tranquilo, superado, resolvido, harmônico e estável. Nos vemos então na nossa próxima aula.